tá muito bom. Aí se eu cair, você já sabe. Faço parte do grupo dos novos estagiários e como surgiu a demanda da última aula, a gente decidiu hoje falar sobre como a gente pode preparar os alimentos. Pode passar. Tá ouvindo, tá ouvindo o áudio, não. Tá tudo Vocês não estão me preto. ouvindo? Tô ouvindo, eu tô falando, eu não tô conseguindo desligar meu áudio, porque minha tela tá preta. Pode passar, Bruno. Uma das formas de preparo é o grelhado. Então, ele pode ser feito numa chapa ou numa frigideira, direto na chama do fogão ou na grelha da churrasqueira, que é aquecido pela brasa do carvão. Este modo de preparo ele é responsável por selar os alimentos e ele preserva a suculência dos ingredientes. Por fora, ele tem aquelas marcas queimadinhas, né? E aí, de exemplo, a gente trouxe a carne grelhada e o peixe grelhado. Pode passar. Assar é um dos preparos mais antigos da culinária. Ele é feito no forno, em uma assadeira ou em outro utensílio refratário que precisa ser feito de um material que seja resistente ao calor do forno. Então a gente trouxe como exemplo os legumes no forno, a carne assada e a batata assada. Pode passar. Outra forma de preparo é o fritar. Então, as frituras elas mais comuns são as de imersão em óleo ou de qualquer outra gordura, e também aquelas com menos óleo, que são as próprias para preparar empanados. O resultado de uma boa fritura é que o alimento precisa estar crocante e dourado. Ele não pode estar encharcado de óleo ou pouco cozido por dentro. Aí a gente trouxe a batata frita, o frango empanado e o outro é como se fosse um bolinho, assim, tipo um salgadinho, né? Pode passar. Mas atenção, além de aumentarem o valor calórico dos alimentos, as frituras são prejudiciais à saúde. Então a gente tem que sempre dar preferência aos alimentos grelhados, assados ou cozidos, ao invés dos fritos. Então, ao invés de comer uma batata frita, a gente pode colocar essa batata frita no forno e comer uma batata assada. Pode passar. A outra forma de preparo é o saltear e refogar, que é um cozimento em uma panela ou frigideira com uma pouca quantidade de óleo. Então, como exemplo, a gente tem os legumes, a carne e refogar uma cebola, o alho, para fazer um arroz ou qualquer outra coisa. Pode passar. Então, gente, bom dia. O meu nome é Milena. Também estou me formando aí na FRJ em nutrição. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o conceito de ferver e o que as meninas começaram a falar na última aula sobre o processo de branqueamento, que vocês tiveram um pouquinho de dúvida. Então, o processo de ferver, ele é utilizado muito no nosso dia a dia, né? Para fazer ovo cozido, macarrão, essas coisas assim. Então, você pode fazer esse processo de ferver de duas maneiras. Ou você faz que nem o ovo cozido, coloca o alimento dentro da água e espera que a água ferva, né? Fica borbulhando. Ou você faz que nem o macarrão, espera primeiro a água ferver e depois você bota o alimento dentro dessa água. Pode passar, ô Bruno. Então, o que a gente traz aqui para vocês sobre o branqueamento? O branqueamento ele vai ser feito sobre esse processo. É uma técnica para preservar a qualidade nutricional dos legumes, das verduras, aquelas que vocês compram em muita quantidade, vocês veem, tá barato, então eu vou comprar em grande quantidade porque eu vou comer ele em uma semana. E acaba que não dá para vocês consumirem dentro de uma semana e vocês veem que vai começar a estragar. E vocês podem fazer esse processo de branqueamento, que pode durar até 3 meses dentro do freezer ou do congelador. Então, é uma forma de amenizar o desperdício, né? Então, vocês vão poder economizar, porque todo o alimento que vai para o lixo é dinheiro perdido, né? E vai facilitar o preparo depois que vocês... num dia que seja assim, você precisa fazer um alimento rápido. Esse alimento congelado ele pode facilitar o seu dia a dia. Ele é muito utilizado por pessoas que se programam, aquelas pessoas que
conhecidas como fit de academia. Então, eles costumam fazer quentinhas congeladas para preparar a refeição de toda semana, né? Para não perder nenhuma refeição ou optar por fazer uma refeição menos saudável dentro do planejamento deles, eles costumam fazer esse processo. Pode passar, Bruno, por favor. Então, o que é esse processo e qual é o seu passo a passo? Então, primeiramente, a gente vai lavar a hortaliça, vamos supor, no caso da cenoura, vamos lavar bem, como vocês já aprenderam, tem que lavar de forma adequada, com a casca, primeiramente, né? E depois, se necessário, no caso da cenoura é necessário, né? Você vai cortar ela em rodelas ou então em quadradinhos, né? Do jeito que você preferir armazenar ela dentro da sua geladeira. E você vai colocar a água para ferver. Quando a água estiver borbulhando, você vai colocar a cenoura dentro da panela e esperar que essa água ferva de novo com a cenoura lá dentro. Porque quando a gente coloca o alimento, a água tende a parar de ferver, porque o alimento está mais frio do que aquela água que está fervendo. Então, quando você colocar a cenoura dentro da panela, ela vai dar uma amenizada nessa temperatura e você só vai tirar essa cenoura de dentro da panela quando ela voltar a ferver, certo? Então, ferveu, desliga a panela. Nós vamos pegar uma vasilha com água gelada e gelo e imediatamente colocar essa cenoura dentro dessa vasilha para dar um choque térmico nela, ou seja, ela vai estar muito quente, sair da fervura e vai entrar em contato com essa água gelada com gelo. É uma forma de tirar essa cenoura de dentro da panela quente com a escumadeira, né? Que ela não vai levar tanta água quente para a vasilha que está com gelo. Então, quando o legume estiver frio já, vai demorar uns 2, 3 minutinhos dentro da vasilha gelada ali com gelo. Você vai escorrer essa água, separar em pequenas porções e armazenar no congelador. Pode ser uma vasilha de vidro ou pode ser naqueles saquinhos próprios que a gente compra no mercado para colocar no congelador. E isso vai facilitar o processo de cozimento que vocês vão fazer dias depois. Esse processo pode durar, esse congelamento, ele pode durar até 3 meses dentro do congelador. Como é que eu faço para descongelar, Milena? Então, vocês precisam fazer esse processo de descongelamento no mínimo 24 horas antes de consumir, dentro da geladeira. Então, não vamos descongelar esse legume ao ar ambiente, deixar em cima da pia, despreparado. Então, nós vamos deixar na geladeira por pelo menos 24 horas. E no dia seguinte, nós vamos utilizar outra técnica de cozimento para preparar esse alimento. Pode ser grelhado, pode ser assado. Eu posso colocar dentro de outra preparação, né? Às vezes a gente coloca os legumes junto, sei lá, numa sopa, enfim. E aí vamos usar esse alimento por mais tempo. Pode passar, Bruno. Oi, gente, bom dia. Eu queria confirmar com vocês, antes de tudo, se todo mundo consegue me ouvir, estou com um fone diferente. Queria confirmar com vocês. Dá para te ouvir, Gabriel. Sim. Só a câmera que não tá muito focada no seu rosto. Não, é porque eu estou aqui no telefone, por causa do contato com o fone mesmo. Gente, bom dia, me chamo Gabriel, estou no último estágio da Faculdade de Nutrição da FRJ para me formar e é um prazer estar aqui com vocês hoje falando de nutrição. Tá? Vou falar com vocês sobre um método de preparo a vapor, que eu gosto muito particularmente para manter os nutrientes. É muito saudável, na verdade, todos os métodos são saudáveis. Só a fritura mesmo que a gente deve deixar gelado um pouquinho, evitar uma alta frequência, tá? E essa técnica nada mais é do que a cocção do alimento para preservar esses nutrientes e o seu sabor, tá? Você precisa de água para poder utilizar esse método. Você pode usar a panela específica como uma cuscuzeira, por exemplo, ou até mesmo você pode pegar água, você deve pegar água numa panela comum, né? E utilizar um escorredor de alumínio que se encaixa com as tampas, a cuscuzeira também, colocando a água embaixo. E aí fica rapidinho pronto, 20 minutos, tá? Dependendo da quantidade de legume que você for utilizar. Geralmente, esse método a gente utiliza legumes, né? Utiliza verduras. E é super saudável para manter os nutrientes. E quando a gente fala de métodos de preparo, a gente não pode deixar de lado a técnica dietética, né? De como utilizar, como preparar e como fazer o pré-preparo desses alimentos de maneira mais saudável. A gente tem aula sobre isso na graduação. Na verdade, o primeiro passo é higienizar os alimentos,
não esquecer disso. Depois, quando a gente fala de vapor, cortar os alimentos em pedaços grandes, tá? Para diminuir o contato dos legumes com a água, porque quando eles estão muito picados, aumenta o contato com a água, os nutrientes podem sair, né, junto com a água no vapor. Não precisa colocar muita água, os legumes não precisam ficar, em geral, nadando em água, suficiente ali para cozinhar. E só adicionar os legumes quando a água estiver quente, quando estiver fervendo. Tá? Evitar adicionar água quando a água ainda está fria, e quanto maior o tempo em água, maior vai ser a perda dos nutrientes. Então, após isso, você fecha a panela e fica pronto, rapidinho, tá? Então, fazendo dessa forma, a gente consegue manter as características do alimento, os nutrientes, né? O valor nutricional dele, mas também a cor, a textura. Manter também, no caso da cenoura, a casca do alimento, também ajuda a manter e conservar o seu valor nutricional. Então, o seu teor de vitaminas, o seu teor de minerais. E um dos maiores benefícios de se cozinhar a vapor é realçar mesmo a aparência dos alimentos, dos nutrientes, da quantidade de fibras. Quando a gente pensa, por exemplo, em brócolis, em couve-flor, então tudo que vai ao vapor tem uma conservação maior desses nutrientes, tem uma maior conservação de fibras. Inclusive, essa era uma orientação que a gente não deixava passar no ambulatório de maternidade infantil, que foi um outro estágio que eu fiz, esses obrigatórios para a gente formar. Né? Eu preferi também os legumes ao vapor por conta disso. E se você não tiver usado todos os legumes, você pode até pensar, por exemplo, você vai fazer abobrinha, cenoura, batata. Se você não tiver usado todo, você pode até deixar um restante separado e fazer um caldo saudável, tá? Para você depois cozinhar com o caldo de legumes, cozinhar o feijão, poder enriquecer o feijão de nutrientes, tá? Então, seria interessante nesse caso fazer o inverso, picar bem os alimentos, porque agora a intenção seria transferir o máximo de nutrientes para a água, né? E depois você poderia utilizar para fazer o arroz. Pode passar, por favor, Bruno. Ensopar é um método ideal para dar sabor ao alimento, especialmente quando o preparo é feito com líquido temperado, com ervas e temperos, aí você pode abusar, né, dos temperos naturais. É um método, dentro da técnica dietética, a gente precisa de água também, é conhecido como calor úmido. Então, ele é feito com adição de água por um determinado período. Você pode refogar o alimento com temperos como alho, como cebola, salsa, cebolinha, pimenta do reino, azeite. Então, na verdade, exagerar nesses naturais para agregar cada vez mais sabor, né, ao alimento, à preparação, e tornar essa preparação mais saudável. Pode passar. Gente, até aqui tudo bem? Todo mundo entendendo? Alguém com dúvida? Não sei se vai Eu ficar. entrei agora. Bom dia, quase agora. Eu não queria ligar o meu Oi, microfone. Helena, bom dia. Nós estamos com Bom dia. alunos novos aqui, eles estão falando sobre as formas de preparar os alimentos. Tá? Vocês podem deixar aquelas dúvidas para o final, né? Até quando Só eles não estava terminarem. ligando mesmo, mas está. Agora já foi. Tá ótimo. Então, por último aqui com vocês, cozinhar na pressão, né? Todo mundo utiliza panela de pressão em casa? Sim. Isso. Sim. É muito prático, né, gente? É muito Aham. utilizado em casa por praticidade na produção de receitas também, na economia geral dos custos, dos gastos, né? Tendo visto que uma das grandes vantagens é realmente a praticidade para o menor tempo de cozimento, que o alimento fica ali. Muito utilizado para grãos, né? Então, feijão, lentilha, grão de bico. Só que a gente precisa lembrar de alguns cuidados, tá? Como o nome já diz, a panela funciona acumulando pressão derivada da água, né, que evapora dos alimentos. Isso aumenta a temperatura e acelera o tempo de cozimento. Então, quanto maior a pressão, mais rápido o cozimento. Nesse caso, a água ela não deve passar de 2/3 da panela. Acho que toda panela de pressão tem aquela marquinha, né? Ou então aqueles pininhos para você não passar dali. Então, tem que tomar algum cuidado com isso. E eu queria trazer um exemplo aqui de pré-preparo de leguminosas, que são, então, a ervilha, o feijão, o grão de bico, e ver se vocês estão fazendo certinho. O que vocês acham? Eu trouxe aqui. Então, ó,
Primeira coisa é que os alimentos desse grupo das leguminosas precisam ficar demolhados, tá? De molho, em água por 10 a 12 horas antes do preparo. Vocês deixam? Gabriel, só para Oi. falar que esse grupo que ele está falando é o grupo dos feijões, tá? Sim, sim. As leguminosas, ervilha, feijão, grão de bico, lentilha. Vocês Tá, deixam 10 a 12 horas de molho? eu até costumo deixar não isso tudo, mas agora você falando sobre panela de pressão, agora surgiu a queridinha, que são as panelas elétricas, né? E daí eu gostaria também de saber se tem alguma interferência na nossa saúde, né? Já que a praticidade é bem maior, a gente está usando muito air fryer, a própria panela de pressão elétrica. Eu realmente gostaria de saber se é propício usar ou não. Vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Obrigado pela dúvida, sim. Continuando, gente, cobrir a quantidade a ser utilizada com água e deixar demolhar de 10 a 12 horas. É importante que a gente faça isso. Vocês vão ver que vai gerar uma espuma ali dentro desse remolho, né? Essa espuma ela deve ser retirada, porque ela tem alguns fatores que são antinutricionais ali no alimento. Tá? A gente chama de fitatos, no caso, salatos. Então a gente deve fazer troca dessa água. Tá? Geralmente, 2, 3 trocas, tá bom? Isso ajuda em quê? Por que eu tenho que fazer isso? Isso gera gases de tensão abdominal, também atrapalha a absorção de alguns micronutrientes, né? Que são as vitaminas, são os minerais. Então essa é a importância de você fazer o preparo correto dos alimentos, ou o pré-preparo. No preparo, como vocês sabem, o tempo de cozimento ele é bem mais rápido, o alimento ele já fica pronto rapidamente. Tá bom? Pode passar, Bruno. Essa é uma receita para fechar nossa apresentação. Uma receita assim, para a gente poder mudar um pouco a forma de preparo de fazer os legumes, que muitas vezes as pessoas fazem só no vapor. Aí a gente trouxe uma receita assim de legumes assados, que depois a gente pode até disponibilizar para vocês. Então, a receita põe alguns tipos de legumes, mas vocês podem usar qualquer outros. Sempre temperar com temperos naturais, como o Gabriel estava explicando. Você pode colocar, temperar com sal, pimenta do reino, e pode passar. Os cortes podem também ser feitos da maneira que vocês quiserem. Aqui ela bota a dona da receita coloca alguns cortes específicos, mas também podem ser outros. E é só temperar um pouco com azeite e colocar no forno. É bem, bem prática essa receita. E uma forma diferente da gente poder comer os legumes. Pode passar. A gente fez um slide de sugestões para a próxima aula. Pode passar. E o nosso obrigado. Vocês podem agora perguntar, se tiverem perguntas. Eu sei que tem dúvidas, porque a Gracinha já levantou o dedo. Essa forma de preparar o alimento sempre gera dúvida, né? Pode falar, Gracinha. Eu já notei que quando a gente está botando um feijão de molho, ele não está espumando, não. Não sei se é doideira minha, mas eu não vejo mais aquela espuminha que estava antigamente. Não sei se eu troco mais a água, mas eu já notei que não tem, não. Antigamente fazia espuma, só para ver se eu entendi. Antigamente fazia espuma e agora não faz mais? O mesmo tipo de feijão? Não, eu uso mais o feijão preto, né? Mas ele não está fazendo. Só assim nas bordinhas, aí fica aquele um pouquinho. Mas antigamente ficava, botava de molho de noite, de manhã estava aquele monte de espuma. Eu acho que não está ficando mais, não. Sim, isso depende muito da quantidade, tá? E da qualidade do feijão. Não sei se por um momento a senhora trocou o feijão, mas se está fazendo essa espuminha e ainda fazendo, por mais que seja mínima,
o recomendado é a gente trocar realmente a água. E sobre o preparo, o que vocês usam mais? Como é que vocês costumam preparar o alimento de vocês? Qual desses tipos de preparo vocês usam mais? Eu cozinho mais é na água mesmo. Assim, não é na. Eu boto a água, né? Acho que a Gracinha travou. Alguém usa vapor? Eu acho que o seu Edivaldo quer falar alguma coisa. Pode falar. Aqui em casa, minha esposa também sempre coloca o feijão de molho e faz bastante espuma, assim. Deve ser o tipo de feijão, né? Continua fazendo bastante espuma e ela troca várias vezes. Aqui em casa usa muito, a pergunta que a Cindy fez, está usando muito ultimamente a panela elétrica, em vez da outra convencional. E eu queria tirar uma dúvida, mais uma curiosidade. Eu queria saber como é feita a carne guisada. Como é feita a carne guisada? Carne guisada. Eu já ouvi falar, mas eu não sei como é. Gostaria de saber. O preparo eu nunca ouvi falar sobre carne guisada. Se o Gabriel souber. Também não. Ela refoga, né? Com algum tempero. E acho que faz do mesmo. O senhor já fez alguma vez? Não, eu tenho essa curiosidade. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Gente, guisada é a mesma coisa da carne, é a mesma coisa de carne ensopada. É um outro nome, tá? É a carne ensopadinha ali que você faz com água, quer dizer, né? Refoga, tempera, mas coloca água e legumes, né? Fica um ensopadinho, né? Isso aqui é a carne guisada. Lembrei. Lembrou, Graça? Lembrei. São sinônimos, a mesma coisa. Sobre a dúvida da Cindy, sobre a air fryer ou a panela elétrica, eu não sei se eu vou acabar falando alguma besteira, né? A professora, qualquer coisa me corrige. Mas alguns estudos assim mostram que realmente ela pode quando ela surgiu, né? Se falou muito sobre ela ser cancerígena e tal, mas não tem muita conclusão sobre isso, não. Então, ela é prática, eu também uso ela na minha casa, eu não uso a panela elétrica, eu uso a air fryer. E ela está crescendo muito o seu consumo. Eu acho que foi um pouco desmistificado isso sobre ela ser cancerígena, fazer mal à saúde. Não sei se alguém quer completar ou se a professora pode falar melhor sobre isso. Eu não conheço, Isabel, sabe se tem alguma coisa conclusiva? Também não, a gente pode anotar como dúvida, né, e trazer na próxima aula. A gente pode trazer, mas... Eu uso muito a panela elétrica. A de feijão não tem ainda não, né? Mas eu tenho 2 panelas elétricas, de arroz e a outra que eu faço carne, legume, tudo, bolo, arroz doce. Eu não cozinho, eu faço várias coisas. Então, eu uso muito a panela elétrica e, assim, os legumes, na minha panela de arroz tem uma partezinha de cima, que aí fica cozinhando ali no vapor. Eu também asso na outra panela. Procuro usar pouquíssimo sal, que eu uso, já falei 300 vezes, o sal temperado que eu faço, que aprendi nas aulas de nutrição, que também vendo. E procuro usar pouquíssimo óleo, das panelas não preciso usar, e pouco sal. O Jorge Haroldo também quer falar. Bom dia, meus professores, meus caros colegas. Sobre a pergunta do amigo Edivaldo. Edivaldo, essa carne que você falou, você já comeu muito, né? E meus caros colegas professores. Essa carne guisada, antigamente nós chamávamos de jardineira, Edivaldo. O nome antigamente era jardineira. Aí botaram esse nome, né? Agora está tudo os nomes, né? Meio estranhos. Então, a carne guisada, Edivaldo, é a antiga jardineira, que se chamava. É a carne com legumes, a carne cortada em cubo, com legumes cozidos naquele molho de tempero.
Eu pensei que não conhecesse, então eu conheço bem. Não conhecia o nome. A gente fala jardineira de legumes, né? Porque sempre tem a carne com alguns né, legumes variados. Jardineira de legumes. Agora Isso aí. que me vê. Agora lembrou, né? Eles é a mesma coisa que tem nomes diferentes. Né? Mas eu Quando queria abrir perguntar meu pra... restaurante, eu vou levar o Jorge para trabalhar lá. Isso. Eu queria perguntar quem usa essas panelas elétricas, porque eu não uso. Eu lembro Né? que não existia comida aquilo. Era no tempo que tinha no centro da cidade, na Rua da Conceição, na Rua do Simbago, aquelas pensões, aquelas comidas gostosas. Desse tempo, isso aí, o nome jardineira. Aí hoje fala carne pisada. Gente, tá me ouvindo? Quem usa panela elétrica... Tá me ouvindo? Parece que meu som tá ruim, né? Gabriel, quando a Ana estiver falando, acho melhor você fechar seu áudio. Isso. Quem usa panela elétrica, qual a vantagem, assim? Por que vocês acham bom usar essa panela? Eu economizo meu gás, que aqui onde eu moro eu não pago luz. Eu economizo. O meu gás dura 6 meses, porque eu uso bastante as panelas elétricas. Também eu acho que o tempo que você usa, que você ficava na cozinha, diminuiu bastante, então eu uso esse tempo para outras coisas. E também concordo que o sabor fica bem gostoso mesmo, fica igual uma comidinha mesmo feita normal. Eu também gostei, por causa da gordura. Eu não uso óleo, não uso nada. Só uso muito mal, às vezes, um pouquinho de azeite, né? Então, para mim, foi ótimo. Entendi. E conta de luz, teve diferença? Conta de luz, acho que não. Ficou quase que a mesma coisa. Então, no meu caso, otimizou muito o meu tempo, porque realmente, assim, enquanto tá fazendo a comida ali, eu despreocupada se vai queimar, se não vai, já que ela desliga sozinha, otimizou muito o meu tempo para outras coisas, sem contar a praticidade, né? E sobre a conta de luz, como pelo menos eu moro na comunidade, né? Então, para mim, não alterou em nada, já que não se paga, mal se paga taxa nas comunidades. Porém, eu tenho uma prima que ela mora fora de comunidade e a conta dela aumentou, tipo assim, R$200 por conta de uso desses eletrodomésticos. Aí não aumentou, não. Aqui na minha comunidade. Graça travou. Eu Então, acho nós que vamos fazer para a próxima aula, né, meninas? Essa questão da panela, né? Fala, Eduardo. Eu ia falar que eu não tenho panela elétrica, né? Eu uso só air fryer. E, tipo, quando você... Com o uso da air fryer, eu vejo na minha casa que a gente diminuiu muito o uso de azeite, óleo, porque não precisa botar essas coisas, né? Então, assim, até carne a gente coloca na air fryer e... Às vezes a gente quer fazer um frango diferente, põe na air fryer, a gente diminuiu muito o consumo de óleo. Assim, eu tenho em casa, eu uso muito pouco, gente. Mas eu acho que é super prático, eu acho que tem vantagem, sim. Eu acho que não deixa de ser uma ferramenta para a gente buscar saúde. Falta saber de fato se realmente ela é saudável, né? A gente vai trazer para vocês, sem dúvida. Alguém com outra dúvida? Gabriel, aqui no caso eu também uso às vezes a air fryer. Mas eu acho que a air fryer, ela modifica o sabor do alimento. Muitas coisas que eu fiz, acabei que eu deixei de fazer porque modificou muito e não ficou legal. E quanto à panela elétrica, eu acho que mantém, alguém falou aí, mantém o sabor das coisas e é muito mais rápido. Essa é a vantagem. É porque normalmente a gente utiliza a fryer para substituir a fritura, né? E a fritura a gente usa a gordura. E a gordura ela aumenta o gostinho, ele dá uma sensação que o alimento está mais gostoso realmente. E quando você faz na fryer, você não tem essa gordura que dá uma palatabilidade melhor para o alimento. Deixa a textura melhor, o gosto melhor, o sabor melhor. Então você não vai ter isso na fryer, entende?
E aí, realmente, muitas pessoas deixam de usar air fryer por conta dessa diferença. Porque a gente está muito habituado em fritar os alimentos, né? Fazer a milanesa, a batata frita, essas coisas assim. Edivaldo, eu fui te responder aqui, desliguei a minha, mas voltei. Quando você sentiu essa diferença no sabor ou até na textura do alimento, qual foi o alimento que você usou? Batata frita, pastel, algumas linguiças também, porque linguiça tem bastante gordura, né? Mas algumas também muda o sabor, muda bastante. E não sei, tem gente que fala que adora. Eu já não gostei tanto da air fryer. Eu tenho uma suspeita da air fryer. Tudo que a gente está falando aqui, é claro, é uma conversa que a gente vai confirmar para vocês na próxima aula. Mas acredito que quando a gente vai colocar um alimento que seja fonte de carboidrato, e aí a gente está falando de batata, por exemplo, como foi o seu exemplo, acaba talvez desidratando um pouquinho o alimento, modifica um pouco a textura, modifica o sabor, é normal. Talvez possa ter estranhado por isso. Mas a gente vai confirmar tudo isso para vocês, tá? Eu tenho uma pergunta. Como é que vocês costumam cozinhar os legumes? É à parte? Ou vocês aproveitam, por exemplo, o preparo do arroz e já faz os legumes juntos? Como é que vocês fazem? Deu para me ouvir, gente? Eu pensei que o Edivaldo ia falar que o microfone dele está aberto. Eu costumo fazer separado, mesmo porque eu estou tentando introduzir algumas coisas na minha alimentação, já que eu sou muito chata para comer, e por isso eu sempre volto a falar. Vocês têm me ajudado muito com isso, né? Mas eu ainda faço separado. Faço separado porque o pessoal é enjoado. Eu, por exemplo, gosto de fazer arroz com brócolis, cenoura, mas o pessoal não gosta. Então, geralmente eu faço separado por conta deles, não por minha conta. Gracinha, costuma fazer separado, junto? Eu faço separado, porque também lá em casa ninguém gosta. Ah, sim. No trabalho eu fazia tudo, fazia juntinho, fica mais gostoso e mais bonito. É que no dia assim mais corrido, né? Às vezes facilita, que já prepara ali junto, né? E já fica. Vocês têm mais alguma dúvida? Eles colocaram também uma sugestão de tema para a próxima aula. O que vocês querem saber um pouco mais? Eu queria saber, sabe o quê? O alimento é energizante. Se eu estou muito energizada. Isso é complicado. Isso é complicado. Eu sugeria também sucos, tipo sucos detox, enfim, sucos para trazer nutrientes mesmo. Por exemplo, às vezes eu posso não gostar de comer algo, mas tenha um suco que substitui, né, esses nutrientes. Acho que seria legal também. Tá, estamos anotando. Deixa eu só perguntar uma coisa antes de continuar. Dá uma versão áudio. Vocês costumam usar vapor para cozinhar legumes? Vocês sabiam que o vapor tem essas vantagens que eles falaram na aula? De preservar as vitaminas, os minerais. É importante, gente, porque nem precisa ter uma panela especial, mas se você tiver uma cuscuzeira, às vezes uma peneira separada, você coloca numa panela com água, também dá certo, mas com madeira, isso, dá certo. E alguns alimentos por exemplo, brócolis, couve-flor, os mais molinhos, né? Dá para você fazer sem colocar dentro d'água, entendeu? E se você usar água para cozinhar, você reaproveitar essa água também é uma boa
forma de aproveitar os nutrientes, as vitaminas que ficam diluídas ali naquela água de cozimento. E aí a minha pergunta é se vocês sabiam disso, que o vapor tinha essa característica, cozinhar no vapor. Cindy falou que sabia, né? Sim, eu sabia. Inclusive, eu utilizei muito a cuscuzeira para poder fazer. Depois eu comprei uma panela apropriada, que ela já vem já com suporte, né, para fazer, tipo, tô cozinhando arroz embaixo e já cozinho os legumes em cima no vapor. É isso. Quem puder usar mais é muito bom. Então, voltando para as sugestões. Alimentos energizantes para a Gracinha. Sucos para Cindy. O que mais? Meu não entende. Levei minha filha na nutricionista, ela toma Lipton, aquele Lepton, né? Depois do almoço. Ela mandou não tomar porque tira o ferro da comida. Não sei, mandou não tomar mais. Aí só tomar, se for tomar suco. E à tarde ela toma o Lepton. É Lepton, parece. É tipo, como é? Esse chá que a gente toma. Aí eu estava comprando para ela isso, né? Mandou não tomar mais. Depois do almoço, o Lepton. O Lepton seria aquele mate? Não, Tipo mate, mas aqui tem açúcar. É o Lipton. Ela disse para não. Ela disse para não tomar mais, até ela está seguindo, né? Ela tá lá na geladeira, mas ela só toma à tarde. Ela não toma mais depois do almoço. Porque disse que aquilo tira o ferro da comida, não sei, parece acho que o ferro é tipo nutriente, né? Mandou não que eu acho que eu já ouvi falar disso. É que é chá preto. Aí o chá preto pode interferir na absorção dos nutrientes. Então, aí a cafeína. Eu compro para ela sempre isso, para ela tomar. Para não tomar refrigerante. Mas aí ela disse para não tomar. Aí acho que é isso mesmo, né? Ela não está tomando, não. Ela agora está até mais. Ela só toma à tarde, às vezes. Até parou, estava tomando à vontade. Alguém aí que eu é o leite. Além do leite, tem outras coisas também que eu não sabia disso. Pode repetir, Rivaldo? Não entendi o que você falou. Eu fiquei sabendo que o que corta o ferro é o leite. E eu não sabia que outras coisas também eliminavam o ferro dos alimentos. Então, ela pediu para parar, para não tomar mais depois do almoço. Não é eliminar o ferro do alimento, é porque alguns nutrientes presentes, por exemplo, o leite é rico em cálcio, rico em outros nutrientes que vão interferir na absorção do ferro, porque eles vão competir pela mesma via de absorção, quando ele está ali dentro do nosso organismo, entendeu? Então, não é que o ferro ele vai ser excluído, ele só vai competir com outros nutrientes, ele pode perder nessa competição, entendeu? Então, ele vai ser eliminado nas nossas fezes, na nossa urina, e os outros nutrientes vão entrar no lugar dele, entendeu? Isso acontece com outros alimentos também. A gente pode trazer esse tema de interações de alimentos e nutrientes. Por exemplo... Esse tema é bem legal para a gente trazer. Sim. Por exemplo, eu tenho déficit em vitamina D, né? E tem algum alimento que possa estar consumindo para que tenha alguma absorção da vitamina D, ou é só mesmo o remedinho e o sol? Então, a vitamina D, ela está presente em alimentos principalmente de origem animal, tipo a gema do ovo, bife de fígado, alguns tipos de peixe. Então, mesmo que você pegue o seu sol, você precisa consumir a vitamina D, porque o sol ele só é um precursor da vitamina. Você precisa ingerir ela nesses alimentos. Não é só ir lá para o sol e falar, estou pegando vitamina D. Ela não vai se criar sozinha somente porque você está pegando sol. Então, você tem que ter um consumo
meio que adequado desses alimentos que eu citei agora do seu dia, porque as recomendações são relativamente baixas, a gente consegue suprir elas consumindo os alimentos que a gente consome normalmente, tipo ovo, acho que está na maioria da alimentação de todo mundo, né? Acho que a gente é o famoso pão com ovo, tanta gente come ovo, então alguns tipos de peixe como sardinha ou atum, acho que aí também não é tão comum. Eu mesma prefiro não comer atum, mas eu como ovo todo dia, então ali eu já posso ter assim, um aporte de vitamina D, mas o sol ajuda bastante. Mas são 10, 15 minutinhos que é necessário, você já consegue ter o que você precisa. Então, mais dúvidas? Terminamos. Podemos encerrar, então? Vitamina D. Acho então que foi isso, né, galera? Por hoje, né? Aí, da próxima aula, vocês vão trazer o tema sugerido pelo pessoal, né? Isso aí. Sim, nós anotamos. Para a próxima vai ser o que a gente tirou daqui da aula de hoje, tá bom? Tá bom, pessoal, perfeito. O que vocês acharam da aula, pessoal? Foi boa, né? Foi. Como sempre, maravilhosa. E até no É isso aí, pessoal. ótimo. Galera, parabéns pela aula, tá? Muito legal, foi bem bacana. E a gente costuma geralmente fazer esse mesmo horário, tá? Semana que vem a gente começa geralmente uns 10 minutinhos antes, tá? 10 minutinhos antes, abre a sala. Aí a gente sempre avisa lá no grupo, tá? O pessoal chegou novo aí, já entra no esquema já. Tá bom, tá ótimo. Obrigada, Bruno. Nada, Obrigada, pessoal. Então é Beijo. isso, tá? Muito obrigado a todos, parabéns pela aula. E obrigado a todos os compareceres, alunos, a Maria, Dona Gracinha, Cindy, Zelaci, o Jorge. E a gente se vê na próxima aula, beleza, pessoal? Um grande Tchau, abraço tchau. a todos, Beijo. fiquem com Deus. Beijo, até E mais. aí, até a próxima, galera. Tchau.